Videoaula de História. Vamos falar nesse videoaula dos povos da Mesopotâmia. Por volta do quarto milênio antes de Jesus, a Mesopotâmia abrigava as primeiras civilizações de que se tem conhecimento. O nome Mesopotâmia, que significa terra entre rios, foi atribuído à região pelos antigos gregos, devido à sua localização entre dois rios, Tigre e Eufrates. Atualmente, na maior parte da área da antiga Mesopotâmia, localiza-se o Iraque, onde existem mais de 10.000 sítios arqueológicos importantes, fontes de estudo da história dos povos mesopotâmicos. Aqui surge uma pergunta. Podemos fazer uma pergunta? Como foi a vida nessas sociedades responsáveis pelo desenvolvimento das primeiras cidades e dos primeiros sistemas de escrita? Temos que considerar a Mesopotâmia como berço de civilizações. Mesopotâmia, berço de civilizações. Berço significa nascimento, origem. Na região mesopotâmica viveram diferentes povos que, ao longo da história, confrontaram-se entre vários momentos. O clima árido dessa região, onde as chuvas são escassas, tornava muito importantes as áreas próximas dos grandes rios, um lugar de abrigo e de acolhida. Os rios se tornavam ponto de referência. Isso atraiu grupos nômades e seminômades das montanhas e do deserto, que atacavam as populações sedentárias que viviam nos vales e nas planícies, onde havia áreas férteis para plantar e criar rebanhos. Esse grande deserto fazia com que as pessoas, as comunidades, se voltassem para esses rios, como sobrevivência, como também um ponto de partida para o desenvolvimento e a subsistência da comunidade. Assim, diversos povos sucederam-se no domínio da região. Entre eles destacam-se os sumérios, os acádios, os amorritas ou babilônios, os assírios e os caldeus. Cada um desses povos teve o seu período de domínio e apogeu. Foi nesse período, caríssimos amigos, caríssimas amigas, que surgiu a Revolução Agropastoril. E vamos procurar falar agora a Revolução Agropastoril. Vimos que na Mesopotâmia, distintos povos desenvolveram as mais antigas civilizações de que se tem conhecimento, vários povos. Isso estaria vinculado ao fato de essa região ter sido uma das primeiras do mundo onde ocorreu a chamada Revolução Neolítica. O que é a Revolução Neolítica? É a expressão criada pelo arqueólogo Gordon Childe para designar as novas formas de produção de alimentos, agricultura e criação de animais, que se desenvolveram em diversas sociedades antigas. E que apresenta, entre outras características, o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, a Revolução Neolítica. A introdução das práticas produtivas de alimentos na Mesopotâmia transformou de forma gradativa a vida dos seus habitantes entre 8.000 e 1.500 a.C. Vamos ver como ocorreu essa transformação. O que aconteceu? Como aconteceu? Quando conseguiram, por exemplo, controlar o cultivo de certos vegetais e a criação de determinados animais em terras mesopotâmicas, alguns grupos humanos não tiveram mais a necessidade de buscar alimentos em outras áreas.
Assim permaneceram mais tempo nos lugares que ocupavam e formaram aldeias agrícolas e pastoris, a agricultura e a criação de animais. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, esses povos mesopotâmicos cultivavam diversos produtos, como a cevada, usada para fazer o pão e a cerveja, o trigo, linho, usado na confecção de tecidos, o sésamo, gergelim, do qual se extraía óleo para alimentação e iluminação, tâmaras, legumes, como cebola, alho, e criavam ovelhas, cabras, porcos, bois e asnos. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, a importância que as atividades agrícolas alcançariam nas sociedades mesopotâmicas com o passar do tempo pode ser comprovada pelo fato de que até o século IV a.C. não havia moeda cunhada em sua economia. Nas trocas comerciais, utilizava-se a cevada como padrão de valor. Posteriormente, veja a importância da Revolução Agropastoril. Posteriormente passou-se a utilizar moedas de cobre e depois de prata. Mas o desenvolvimento agropastoril não ocorreu de maneira casual. Os povos mesopotâmicos tiveram que fazer frente às condições naturais da região, inundações nos vales e clima seco, para atender às suas necessidades. As coisas não ocorreram de forma automática. Assim, os mesopotâmicos construíram diques e barragens para conter as enchentes dos rios Tigre e Eufrates. Além de canais, tiveram que construir para irrigação, para levar a água desses rios até os lugares mais secos para a plantação. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, essas transformações também modificaram a divisão do trabalho no interior das comunidades. Alguns dos grupos dedicaram-se mais a certos ofícios e técnicas ligados à agricultura, enquanto outros se especializaram na fabricação de instrumento de metal, na produção da cerâmica, na construção de canais e barragens, na confecção de tecidos, nas atividades do comércio. Então, cada sociedade tem o seu extrato profissional. As profissões foram surgindo dentro da comunidade para atender às necessidades da comunidade. Os historiadores supõem que no período que vai da formação das aldeias e vilas até o 3º milênio antes de Jesus, o trabalho coletivo baseava-se na cooperação entre pessoas e famílias diversas. Tal situação não mais ocorria por volta do início do 2º milênio antes de Jesus. Muitas famílias já controlavam seus próprios campos e plantações.